Vamos então para o texto bíblico que geralmente se usa para estas ocasiões. Quem sabe onde está o texto bíblico? Primeira carta dos Coríntios, capítulos 11. Glória a Deus. Vamos analisar aqui, irmãos, de forma teologicamente, esse texto bíblico, que eu tenho escutado muitas vezes, e quando nós outros hacemos uma interpretação mais bíblica, vamos ver um pouquinho distinto, para que nós possamos entender, compreender exatamente o que é a cena do Senhor. Como o pastor Carlos disse ao princípio, Jesus derrama 12 ordenanças. Uma delas é o bautismo em água, então do Pai e Espírito Santo, e a outra justamente é a cena do Senhor. São distintas cerimônias, pero de vital importância para os cristãos. Capítulo 11, a primeira carta, a primeira epístola, porque há diferença entre carta e epístola. A epístola é dirigida a uma cidade, a um pueblo, a uma região, mientras que a carta é dirigida a uma só pessoa, é mais particular, mais personal. Então, é correto dizer, a primeira epístola de apóstolo Pablo a los Coríntios, cristianos da região de Corinto. Apóstolos na cena do Senhor, verso 17. Ao anunciarmos isto que sigue, não os alabo, porque nos congregais para lo melhor, senão para pior. Em primeiro lugar, quando os reunis, disse Paulo, como igreja, oigo que há entre vosotros divisões, e em parte eu creio. É preciso que entre vosotros haja divisões, para que se ponham de manifesto entre vosotros os que são aprovados. Quando, pois, os reunis vosotros, isto não é para comer a cena do Senhor. Ao comer, cada um se adelanta a tomar sua própria cena, e mientras um tem hambre, outro se embriaga. Porque não tereis casas que comais e bebais, ou menospreciais da igreja de Deus e avergonçais dos que não têm nada. Eu direi, lavarei? E isso nos lava, não os alava. Eu recebi do Senhor que também os entregaram, ou ensinado. O Senhor Jesus, da noite que me foi entregado, tomou pão, e havendo dado graça, eu parti, tomado, comer, isto é meu corpo, que por vosotros se partiu. Assim isso em memória de mim. Assim mesmo, tomou também a copa depois de haver cenado, dizendo: esta copa é o novo pacto em minha sangue. Assim isso toda vez que bebais em memória de mim. Assim pois, toda vez que comais este pão e bebais esta copa, a morte do Senhor anunciais, hasta que ele venha. De maneira que por aquele que come este pão ou beba esta copa do Senhor indignamente, será culpado pelo corpo e da sangue do Senhor. Portanto, prove-se cada um a si mesmo, e coma assim do pão e beba da copa. Ele que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, por isso come e bebe para si. Por lo qual, há muitos enfermos e debilitados entre vosotros, e muitos hão morto. Se, pois, nos examinarmos a nós outros mesmos, seremos julgados. Não seremos julgados, pelo sendo julgados, somos castigados por o Senhor para que não sejamos condenados pelo mundo. Assim que, irmãos meus, quando os reunis a comer, esperamos uns a outros. Amém. Podem se sentar aqui em nome de Jesus. É um texto um pouquinho largo, mas é necessário para que podamos entender. Jesus derrou essa ordenança da cena do Senhor para que pudermos cumprir. E esse texto aqui em apreço, nós vemos uma coisa curiosa. Ele diz que quando os coríntios se reuniam para comer, não era a cena do Senhor. E se não era a cena do Senhor, o que era? Era outra coisa qualquer. Disse aí, menos da cena do Senhor. Porque ele mirava e dizia: esse aqui está comendo, aquele não está comendo, porque não tem. Esse aqui está embriagando, é o que passa aqui. E ele termina o texto, no verso 33, dizendo assim: quando vamos a comer, esperar
já vamos entender por que ele terminou o texto assim. Porque quando se reunia o povo para cenar, cada um traía de sua casa a sua cena. Quem teria bastante, os abastados traía bastante, um banquete. O que tinha pouco, traía pouco. E evidentemente o que não tinha nada, não traía nada. Que estava mirando os demais comigo. Portanto, a cena do Senhor é mirar, observar as 5 lados que nós outros devemos mirar na cena do Senhor. 5 lados. O primeiro lado é justamente quando nós outros miramos para os lados. Esse mirar para o lado tem de 2 maneiras. Eu vou mirar se tem comunhão com o irmão. Você pode apertar sua mão, mirar nos seus olhos e dizer: eu posso tomar a cena sem nenhum problema, que não tenho nenhum ressentimento, nada em conta de ti. Ou seja, estou bem com Deus, contigo e comigo mesmo. A paz se para 3 lados. A vezes nós queremos que as pessoas tenham paz com nós outros, mas assim, é nós outros que teremos que ter paz com as pessoas. Paulo disse assim: quando depender de vós outros, tenha paz. Então, se é cristiano, Jesus disse no Sermão do Monte que ele é pacificador, ele leva a paz, ele emite paz, ele manda a paz, ele não cobra paz em nada. Se a pessoa quer ter paz com ele, bem, se não quer, pois paciência. Todas as pessoas têm gosto, não vai ter paz contigo. Não quer dizer que não tem tu que ter paz com as pessoas. Devemos amar a todos e não esperar amor das pessoas. Devemos levar a paz com todos e não esperar paz das pessoas. Tu tens inimigo? Claro que temos. Todos nós outros temos inimigos. Mas não quer dizer que tu te constitua inimigo da pessoa. É distinto. Eu me constituo amigo da pessoa, mas não sei se a pessoa é inimigo. Que é a diferença? Às vezes dizendo, fulano é meu amigo, como tu sabe? Às vezes tu se constitui amigo dele, tu se considera amigo dele, então não quer dizer que ele é sempre amigo, são coisas distintas. Então, nesse caso aqui, quando miro para o lado, eu vou mirar se tenho paz com ele, se tenho comunhão com ele, se estou bem com ele, para depois correr na cena do Senhor. Mas quando miro para o lado também, eu estou mirando se meu irmão está em falta, se tem alguma necessidade. Mira o texto. Quem traía comia, quem não traía não comia nada. Porque os discípulos miravam para o lado para saber: eu estou comendo e meu irmão está comendo, não está comendo. Então, vamos lá compartilhar comigo. Exatamente sobre isso que Paulo está dizendo, sobre compartilhar. Curiosamente, Jesus foi reconhecido não somente por comer o pão, senão por compartilhar. O texto diz que ele partiu o pão. Primeiro orou e depois ele partiu o pão. Quando partiu o pão, esse ato de partir o pão é assim: estou compartilhando. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Lucas, capítulo 24, os discípulos do caminho de Emaús, diz esse texto aí, que quando Jesus entrou na casa, quando partiu o pão, Jesus desapareceu. E mais tarde, quando foram em Jerusalém, eles contaram que quando Jesus foi reconhecido, em que momento? Em ele partiu o pão. Então, quando eu parto o pão, estou compartilhando. Jesus ensinou a compartilhar. Assim que quando participo da cena do Senhor, eu miro para os lados, a ver se tem comunhão com ele, a ver se ele necessita de alguma coisa, mirar de vez em quando um sapato, como está o sapato do irmão, o sapato do pastor, a ver como está a roupa, a ver como está a roupa, a ver se está necessário alguma coisa, de amar de vez em quando por tarefa, como está aí, está bem, me estou me preocupando com o meu irmão, estou mirando para ele, estou mirando para o lado. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. E quando os cristianos de Corinto não faziam isso, era indignante. Paulo quedou indignado com isso. Pero seguimos com o texto. Por isso que ele dizia que quando os outros reuniam para comer, os coríntios, eles não comiam na cena do Senhor. Aí depois, em versículo 23, ele disse: eu recebi do Senhor o que também nos ensinaram, que o Senhor Jesus, da noite que foi entregado, tomou o pão e havendo de graça, partiu e disse: tomai e comei, me corpo que por vós outras partidas, ser isso em memória de mim. La cena do Senhor mira hacia atrás. Lo que Jesus hizo por nosotros allá en la cruz del Golgota. Lo que ele hizo allá. Ou seja, estou comendo o pão, tomando o vinho, recordando o que Jesus hizo por mim. Se ele não hubiera ido na cruz, eu tinha que haber ido.
Se Jesus não era morto por esse pecado, eu estava morto por meus próprios pecados. Se Jesus não havia estado delante de mim para resolver essa questão espiritual da salvação, eu não teria a salvação. Eu tenho que pensar nisso. Se não for por Ele, eu estaria morto, estaria em inferno. Pelo Jesus, Ele se interpuso entre o mundo, entre Satanás e entre o pecado. E agora, por graças a Ele, eu tenho essa salvação. Então, se eu tenho comunhão com o Senhor, e por isso participo da mesa do Senhor. Assim que a Santa Ceia mira hacia atrás, recordando o que Jesus ha hecho por mim. Aí mais, 10:25. Assim mesmo, quando me tomou na copa, depois de haver cenado, dizendo: esta copa é o novo pacto de sangue. Assim diz, toda vez que a bebais, em memória de mim. Todas as vezes, isso aponta para adelante. Ou melhor, isso aponta para o presente. Todas as vezes. Estou aqui, toda vez que como, eu estou assim, em memória do Senhor. Por assim, diz o verso 26, toda vez que como esse pão e bebamos da copa, a morte do Senhor anunciais, hasta que Ele venha. Está apontando para o futuro, para adelante, para a vida do Senhor. Ou seja, é um ato repetitivo. Mês passado, hemos tomado a ceia do Senhor. E Deus nos garantiu vitória, nos garantiu perseverança. E estamos outra vez, um mês mais, para tomar a ceia do Senhor. Que bonito isso. Os judeus, eles têm um ato chamado Páscoa, realizado uma vez além, no mês, às vezes é no mês de setembro. Esse ato se chama Yom Kippur, Dia do Perdão. Se empieza, às vezes é mês de outubro, às vezes setembro, depende, porque o calendário deles é distinto, lunar e mês que nós vamos solar. Então ele empieza, o sacrifício dia 1º do mês, hasta dia 10. Dia 10, eles intensificam esse sacrifício. É dia de reparar as deudas, é dia de correr atrás, resolver o sentimento, é dia de resolver as pendências. É quando ele ayuno, eles oram, buscam as pessoas que têm pendência, que têm problema com ressentimento, com ódio, para resolver essa questão hasta o 14º dia. Ao 14º dia, eles estão preparados para tomar a Páscoa. Ou seja, é tempo de intensificar o que nós outros podemos fazer por nós outros mesmos. Então, e nós outros fazemos isso uma vez a vez. Portanto, sempre os meses devemos pedir: Senhor, tenha misericórdia de mim, para que eu pueda alcançar a cena no próximo mês, sem haver cometido nenhuma falta que venha desabonar minha conduta cristiana, e puedo tomar esse pão e a copa do Senhor sem nenhum problema. Então, sim, a cena do Senhor, además de apontar para os lados, aponta para trás e aponta também para adelante, hasta que Ele venha. De maneira que qualquer que coma esse pão ou beba essa copa do Senhor dignamente será culpado do corpo e da sangue do Senhor. Indignamente é isso. É quando eu sou altruísta, quando eu penso só em mim, quando me preocupo só comigo, quando eu não preocupo os demais. Irmãos, hoje nós vivemos em uma sociedade, uma relação em que nadie ama nadie, em que nadie se preocupa com nada, nadie chama nada por telefone para perguntar: e aí, necessidade, está morto já? Como está? Vivemos uma sociedade centralista, preocupamos com nós outros mesmos, não preocupamos com nada mais, primeiro a nós outros e depois as demais coisas. É uma sociedade muito mala, uma sociedade ruim, uma sociedade em que o ser humano ele está centralizado no que ele tem e no que ele é, mas não no que ele pode ser para os demais. É bonito quando lemos Evangelho de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ha dado seu Filho unigênito. Pero quando vamos para 1 João 3,16, diz assim: sabemos que Ele ha dado sua vida por nós outros e que nós outros devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Mira que contraste, não? É lindo saber que Ele ha dado sua vida por nós outros. Agora nós outros dar nossa vida pelos nossos irmãos. Esse é o verdadeiro cristianismo. É a essência do cristianismo. Esse é o cristianismo que devemos sustentar em nossa vida, sabendo que não somente Ele ha dado sua vida por nós outros, mas que nós outros devemos poner também nossa vida a
a favor de nossos irmãos, se preocupar com ele, lutar por ele, assumir sua carga. Isso chama-se empatia. O que é empatia? É a capacidade que tenho de poder ao lado do irmão, de sentir seus problemas, de orar com ele, transformar seus problemas também como se fosse uma ajuda aos seus problemas, ajudá-lo, auxiliá-lo na medida do possível para que ele possa sair desse problema. Apesar de ter pessoas que não têm problema, tem pessoas que são problemas, não é verdade? Aonde vai o problema? Então, a Bíblia nos manda, mais ou menos de forma implícita, alejar-se deles. Quando nós vamos livrando de problemas de pessoas problemáticas, está em nossa saúde melhor. Assim que devemos ajudar, eu erro com cuidado. Porque de repente a pessoa que está na mão de Deus está tratando com ela, e nós outros nos metemos e acabamos causando uma bomba que Deus tem que pensar toda outra vez. Seguimos com o texto. Portanto, prove-se cada um a si mesmo e coma assim de pão e bebe da copa. Mira que coisa interessante. Não está escrito assim, como nós outras vezes pensamos. Eu vou examinar a mim, se tenho algum pecado, eu vou comer o pão e tomar a copa. Não é isso que a dona ministrando ela diz, irmão, se tu estás em pecado, se tu cometeu pecado, eu não como na santa do Senhor. Não é isso que temos escutado? É verdade isso? Se levar no pé da letra, nenhum de nós outros teremos o direito de tocar na santa do Senhor. Porque todos nós outros cometemos pecado no nosso dia a dia. Não é assim? Todos nós outros cometemos, nós outros pecamos por pensamento, por obra e por palavra. Assim tu pensas, então graças a Deus, estou em pecado e vou tomar a santa do Senhor. Espera, eu estou dizendo exatamente isso. Esses pecados que nós outros cometemos no nosso dia a dia, isso não impede de tomar a santa do Senhor, desde que nós outros confessamos esse pecado do Senhor, abandonamos esse pecado. Agora, há mais ou menos 5 tipos de pecado que nós outros não devemos tomar a santa do Senhor. Nós vemos 5 tipos. Primeiro, se um cristiano matou outro, deu um disparo, pá, deu uma cutilhada, mandou a pessoa para os quintos dos infernos. Ou seja, é um homicida. A Bíblia diz que o homicida não é verdadeiro de Deus. Então, se tu matado uma pessoa, não vai para a santa do Senhor. Homicida. Segundo, é quando há praticado relações sexuais ilícitas e não confessou esse pecado na igreja, então está pouco deve tocar a santa do Senhor. Porque diz a Bíblia que os adultos de Deus los juzgará. Terceiro, é quando tu juega em la loteria, quando tu gasta teu dinheiro em coisas innecessárias, isso também é esse pecado. Deve ser confessado. Todo pecado. Há 3 pecados na Bíblia Sagrada que não têm perdão. Aponte aí para ter novidade. Primeiro, la blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse não há perdão. Desde que seja consciente. Pecado consciente. Eu recebi o Senhor, me converti, estou em Ele, fui bautizado no Espírito Santo, língua estranha, e agora estou chamando o Espírito Santo de demônio. Isso é blasfêmia. Então, para mim, isso não tem mais perdão. Segundo pecado na Bíblia que eu não tenho perdão, da falta de perdão. Se alguém pecou contra ti, tu não perdoou essa pessoa, não tem perdão para ti. Não é assim? Não foi resolvido isso? Não há perdão para a falta de perdão. E a terceira coisa que na Bíblia diz que não tem perdão é da apostasia. A pessoa abandonou a fé, se apostou na fé, não quer mais saber do Senhor, dá um pouco para ele perdão. Então o texto diz assim: examine-se cada um a si mesmo e coma-se del pão e beba da copa. Na cena do Senhor, irmão, é o único tribunal onde ele réu é juiz de si mesmo. Eu tenho que examinar mim, não a outra. Mas não devo tomar, não. Eu vou examinar. Se meu pecado não tem uma consequência grande, se eu não matei árvore, se não é outro pecado, roubar, entrou na casa de alguém, roubou, hurtou, tampouco você deve tomar a cena do Senhor. Pecado de adultério, pecado de assassinato, pecado de roubo, pecado de ruim, essa mesma ser tatuagem por el cuerpo, esses pecados não se deve tocar na cena do Senhor, deve ser confessado. Pelos pecados cotidianos que nós outros cometemos no nosso dia a dia, isso não é problema, desde que nós outros conversamos com o Senhor, pedimos perdão desse pecado e nos arrependemos desse pecado e abandonamos esse pecado, não é problema. Entendido? Assim sucede. Por
Porque eu estou aqui, irmão. Se tu está em pecado, não toma a ceia do Senhor. Eu também não tenho pecado, então se eu tampouco puedo tomar a ceia do Senhor, seria vão ter pedra lá dentro. Pero de ver confessado o pecado, entregado os pecados na mão do Senhor, e seguramente creu que Ele me ha perdonado os pecados, porque me arrependi e abandonado os seus pecados. E agora puedo tomar a ceia do Senhor sem nenhum problema. De lo contrário, é um perigo para a própria pessoa. Seguindo o texto. Ele que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, por isso come e bebe para si. Por lo qual há muitos enfermos e debilitados entre vós outros, e muitos mortos. Se, pois, nos examinarmos a nós outros mesmos, seremos julgados. Pero sendo julgados, somos castigados por Senhor, para que não sejamos condenados por mundo. Eu tenho que entender por que isso vai ser isso aqui. Eu tomo o pão, tomo a copa, porque tenho comunhão com Deus, porque agrada ao Senhor, porque Ele se agrada de mim. A Bíblia diz que nós, quando com Deus 300 anos, Ele alcançou o testemunho de que agradava ao Senhor. Se o marido diz que ama a sua esposa, vai ser coisa para agradar a sua esposa. Se o filho diz que ama o seu padre, vai ser coisa para agradar ao seu padre. E se nós outros decimos que amamos a Deus, vamos a ser coisas para agradar a Deus. E Deus vai estar agradado de nós outros. Aí há comunhão entre Deus, nós outros e entre as pessoas. Aí podemos, sem nenhum problema, participar da cena do Senhor. Diz a texto: se eu tomo na cena do Senhor de forma indignante, não mirando para o lado, para delante, para detrás, para cima, para baixo, para o interior, mirar introspectivo e seguir. Não? Mira para trás, mira para delante, para os lados, e mirar para dentro. Como estou eu? Como está meu comportamento? Como está minha conduta? Como está minha ética? Como está minha vida? Para de repente tomar a cena do Senhor. Sou digno de Ele. Ele é digno de mim. Eu sou digno de Ele. Eu devo ser. Isso é ética. O que é a ética? São três coisas: puedo, quero, devo. Não tudo que puedo, eu quero. Não tudo que quero, eu devo. Não tudo que devo, eu puedo. Se consigo equilibrar isso, aí coisa que quero, mas eu não devo fazer. Aí coisa que devo fazer, mas eu não quero fazer. Tem coisa que quero fazer, mas eu não puedo fazer. Use da ética em respeito à cena do Senhor, e assim Deus seguirá bendecindo muito mais na nossa vida. Portanto, Deus diz que quando sou indigno de participar da cena do Senhor, essa indignação é exatamente isso. Mira como o apóstolo Paulo termina. Assim que, irmão, quando os reunidos comeram, o que disse ele? Esperar os uns para os outros. Por quê? Eu vou esperar o irmão chegar para ver se ele fala alguma coisa para ele. Eu tenho que aprender isso com fulano. Vou esperar o fulano chegar para resolver essa tendência. Então, assim, o Paulo vai dizer a eles: quando todos chegarem, a ver se falta alguém, alguma coisa, se tem alguma pendência, se tem alguém com necessidade, vamos resolver nesse momento. Resolvemos, aí sim podemos tomar a cena do Senhor sem nenhum problema. Está então esperar. Espera que tudo bem. Se alguém trava sua cena, ele come. Mas se fulano que a sua porta não tem nada, espera que chegue. Aí tu divide o seu com ele, para que também possa comer. Não foi o que o apóstolo Paulo diz aqui? Mira, ao tomar a própria cena, mientras um tem hambre e o outro se embriaga. Ou seja, eles assim de forma desordenada. Então, Paulo está dizendo como devemos tratar a cena do Senhor. E curiosamente, a Bíblia é um livro de cena. Aí, pelo menos, 4 cenas que quero destacar aqui. Na primeira cena, é da cena de chamado do Evangelho. É quando todos são chamados a participar. Aquela grande cena que o Senhor deu, em que todos foram chamados para o Evangelho. Essa cena é o momento da conversão. Participamos ali da cena do Senhor. Porque está em Lucas capítulo 14, se não fala agora. Depois tem a segunda cena, que é exatamente essa. A cena que o apóstolo Paulo está falando, que nós outros participamos todos os meses. Aí na terceira cena, essa terceira cena se realizada em cena, chamada Cena das Bodas do Cordeiro. Os cristianos estarão aí. Pero aí na quarta cena, que está em Apocalipse capítulo 19, que é chamada Cena do Grande Deus. As pessoas que estão nessa cena, elas não participarão da cena, serão na cena. Porque disse: descenderão das águas e comerão da carne dos tributos, dos reis, dos grandes. Então, las aves se darão das pessoas que estão aí. Deduzindo, quem participa da primeira cena, segundo
pode participar da segunda, que é essa. Quem participa da segunda cena seguramente estará na terceira cena. Pero quem não participa da primeira, nem da segunda e nem da terceira, seguramente estará na quarta cena. Pero com cena e não vai participar da cena. Então, que Deus tenha misericórdia na nossa vida, podemos entender, compreender que a cena do Senhor é uma coisa sagrada para Ele. Jesus mandou, instituiu a cena. Quando o pastor leu, você nota que Jesus tomou todos os vinhos, não? Primeiro ele tomou o vinho, depois ele pão, ele logo tomou o vinho outra vez. Ele vindo aí, era a última Páscoa que ele estava celebrando. Jesus celebrou da última Páscoa, e no mesmo ato, ele instituiu a cena do Senhor. E deu essa ordenança para que nós outros podemos seguir. Portanto, se tu tem alguma tendência, se tu tem alguma deuda com algo, resolva neste momento. O texto é claro: examine-se, pois, o ser humano a si mesmo, e toma, não diz não toma, examine-se e coma. Examine-se, como estou? Senhor, não estou bem, te pido perdão, tem misericórdia da minha vida, arrepende-se, busca abandonar esse pecado e participe da cena do Senhor, não tem problema. Pero, se do pecado tem consequência grave que vai para a igreja, causando um escândalo, não toque na cena do Senhor, confesse, chama o pastor, resolva esse problema, porque quando nós outros não tomamos a cena do Senhor, também cometemos pecado. João capítulo 6, o texto está muito claro em João capítulo 6, mira o que diz Jesus. Jesus no capítulo 6, ele é o pão de vida. Mira que interessante o que diz. Verso 53. Jesus diz: de certo vos digo, se não comeis da carne de livre do homem e bebeis seu sangue, não teneis vida em vosotros. Ele que come carne e bebe sangue tem vida eterna, e eu lhe ressuscitarei no dia final. Porque minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeira bebida. Ele que come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim ou em ele. Assim como me enviou o Pai vivente, eu vivo, porém o Pai também. Ele que me come, viverá por mim. Ou seja, tomar a Santa Ceia de forma indigna, estou cometendo um pecado. Deixar de tomar a Santa Ceia também é dizer, não teremos parte com o Senhor. Mira que coisa interessante, pastor. Aí Jesus faz um cristiano e põe um carreirão sem saída e diz: olha, quero ver como que vai escapar dessa. Só não na saída. Na saída é mais ou menos na saída que houve para ele no pródigo. Ele pensou a vida da pessoa desobediente na vida da descendência, vai descendendo. Quando ele viu o pródigo, Lucas capítulo 15, ele correu a herência do seu padre, já estava em seu coração. Ele descendeu o pecado. Quando seu padre lhe deu seu padre a herência, descendeu outro escalão. Quando foi para o Galecos, descendeu outro escalão. Quando gastou todo o que tinha de forma dissoluta, descendeu outro escalão. Quando foi para apacentar porcos, cerdas, desejando comer a comida dos cerdos, dos porcos, descendeu o último escalão. Não tinha como estava aí, situação terrível. Aí, ele se conscienciou que tinha um problema. Ele confessou esse problema. Ele tomou a atitude, se levantou e volviu ao seu padre. Disse: quantos jornadeiros de padre têm abundância de pão aqui para ser necessidade? Não, isso não está certo. Estamos irmãos, mira minhas condições, já vem conosco. Eu tenho um pecado, confessou seu pecado. Padre, pequei ante céu perante ti, confessou o pecado, levantou-se, foi essa seu padre, tomou a atitude. Não podemos esperar a estar como ele no próprio para tomar a atitude. Não podemos atender o mesmo problema de Ronaldo. Ronaldo só cambiou sua opinião quando estava. Ele mesmo considerou que estava morto. Ele disse que estava de Hades e que todas as zonas de vaso passavam sobre ele. Ele se considerou como morto. Aí Deus o ressuscitou evidentemente e o lançou em las praias de Nínive, onde ele havia ido, para não ser um trabalho que Deus havia dado para ele. Assim que nós outros teremos que percatar
quando estamos começando a descender as escaleiras da nossa desobediência, eu tenho que percatar em mim: Senhor, o que está passando comigo? Estou descendendo, não pode seguir, eu tenho que volver, eu tenho que retroceder, eu tenho que retornar, porque a única forma de uma pessoa conseguir sobreviver e na orilla de um acantilado, ir adelante, é quando ele retrocede, porque se ele seguir adelante, ele vai cair. Então, é o momento que temos que retroceder no pecado, retroceder em nosso comportamento, em nossa atitude, para que possamos seguir vivendo, e assim o nome do Senhor será glorificado, e nós outros seguiremos dando bom testemunho, e as pessoas se converterão ao Senhor a causa do nosso comportamento e do nosso testemunho. Mas para ele, temos que entender e compreender que Jesus, Ele quer o melhor para nós outros, e que nós outros podemos e devemos cambiar nossa atitude. Uma coisa, irmão, que cambiou muito minha vida, escondendo uma frase que dizia assim: se eu quero coisa diferente para a minha vida, eu tenho que parar de ser o mesmo. Mesmo que estou sendo toda vez o mesmo, eu não vai cambiar nada na minha vida. Eu tenho que parar de ser o mesmo. Se quero coisas distintas, se quero coisas diferentes na minha vida, eu paro de ser o mesmo e passo a ser coisas distintas. Aí eu terei resultado distinto. Eu digo para ti também: se tu quer resultado distinto, pare de ser o mesmo. Cambie a performance, e Deus então começará a bendecir tua vida de forma grande, e o nome dele ser glorificado. Amém, Pai de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Já devolvo para o pastor. Muitas graças. Glórias ao Senhor Jesus. Eu quero invitar a igreja a poder ser de pé. Aleluia, Espírito Santo, uma grande enseñança para nossas vidas. É um recuerdo, não? Que quizá já hemos escuchado, já hemos todos os meses, pero Deus é assim, Ele quer nos acordar. Por isso que temos, aleluia, que fazer cada mês para acordar dos mandamentos, acordar da palavra de Deus, acordar que somos hijos do Senhor e temos um manual, temos uma Bíblia que Ele nos ha deixado para seguir e cumprir, aleluia, os mandamentos de Jesus, o mandamento